quando a gente vai falar sobre genocídio da população negra, que não tem, na minha opinião, a visibilidade que deveria ter e a atenção que deveria ter pela grande mídia, nos processos de decisão em relação à segurança pública e até por parte da população. Essa violência, ela, quando tem essa visibilidade, ainda é pautada basicamente sobre essas ações e esse foco dessa dispersão dessa violência sobre os jovens negros, que são os mais afetados por isso. Mas ainda fica muito à margem dessa discussão o debate sobre o papel das mulheres negras na luta pela vida e na luta contra o genocídio da juventude negra. E a partir do momento que essas características, esses processos não aparecem, o significado que a gente tem é um significado de que essas pessoas não existem, né? Isso que eu estou falando aqui e que eu queria transmitir hoje a partir dessa fala não é nada novo, né? É uma coisa que no cotidiano de uma comunidade negra é comum, né? E que algumas pessoas intelectuais negras têm chamado de uma cultura de mulheres negras que está transpassada por estratégias de resistência e resistência numa sociedade que não era para as pessoas existir, né? E como que essa cultura de mulheres negras ela vai sendo transmitida e vai sendo explicitada, né, a partir dessas práticas, né? A partir da música, ou seja, você consegue ser interlocutora com outras mulheres negras a partir dessas formas de se comunicar, e às vezes é o espaço que essas mulheres negras têm para poder se comunicar, porque estão fora desses espaços institucionais, oficiais, que geralmente é um público de homens brancos, né? Da literatura, das religiões de matriz africana, das organizações políticas que tiveram um papel muito importante em vários momentos da história do Brasil, como que já foi dito aqui, a partir dessas ideias que estão em torno das formações dos quilombos, seja eles quilombos rurais ou urbanos, enfim, numa dessas diferentes maneiras de poder se expressar. Que é pensar o quanto esse movimento de mulheres negras, que foi colocado aqui nessa fala, tem contribuído para a democratização das pautas, tanto do movimento negro quanto do movimento feminista, que não feminista negro, mas o movimento feminista no geral, e o movimento dos direitos humanos. Nos últimos 50 anos, basicamente, uma série de movimentos de mulheres negras se institucionalizam nesse período, ou seja, existe um esforço para você pensar a luta antirracista a partir de uma via institucional, formar militantes profissionais, as grandes organizações, ONGs, né, como a Fundação do Guelé 10, Crioula, Odara, e também é um movimento de efervescência de outros movimentos de mulheres negras que optaram em fazer essa luta fora do âmbito institucional, né? Bom, a minha geração é uma geração que já usufrui de muitos acúmulos dos avanços, principalmente nesse período, né? Por vários motivos. Um que é muito simples, simplesmente por a gente ter muito mais recursos e conseguir formar uma subjetividade que esteja um pouco menos despreparada, porque ninguém é preparado para lidar com racismo, mas que esteja um pouco menos despreparada para lidar com essas situações de discriminação racial. E pensando um pouco nessa questão dos movimentos jovens, né, de jovens negras, jovens feministas negras, os impactos desses movimentos que estão se organizando, estão se institucionalizando nesse período, estão se consolidando nesse período, porque não foram só movimentos institucionais, tiveram um papel fundamental. Porque de uma geração que basicamente você tinha essa necessidade, esse esforço de você pensar nesse processo de institucionalização, hoje você tem um fenômeno que é o pipocar de um monte de organizações de mulheres negras, de bairro, a partir de sarais, a partir de muitas mulheres negras, aí eu falo intelectuais, pensando nas intelectuais negras, não só como acadêmicas, mas qualquer mulher que esteja fazendo alguma coisa pela comunidade negra, né, pela existência da comunidade negra. Então você vê esses trabalhos dessas mulheres trazendo isso muito mais pelas suas músicas, também no âmbito acadêmico, isso sendo mais visibilizado. Então você tem várias iniciativas nesse sentido. A Sueli Carneiro fez um balanço desse processo, que foi a militância dessas mulheres que estavam inseridas nesse contexto dos anos 80 até a década de 2000, né, atuando na linha de frente e tal.
E foi muito interessante, porque ela fez um balanço que ela falava o seguinte, ela falava, olha, a minha geração, ela errou em algumas coisas, né, no sentido de pensar esses processos de institucionalização do movimento negro. Por ter deixado no segundo plano algumas coisas que são fundamentais nesse processo da luta, como que fazem parte de uma luta cotidiana, na verdade, né, que é esses enfrentamentos que a gente tem. Mas também eu entendo que é muito pesado carregar o mundo nas costas, né? Então, foi uma função extremamente importante que essas mulheres cumpriram, mas eu faço uma leitura desse balanço pensando no que essas mulheres mais velhas estão apontando como desafios para nós que somos negras e jovens e que vamos ter que encarar, né? Esses ensinamentos que essas mulheres criaram e vêm transmitindo de geração em geração, eles acabaram para a nossa geração, né? A gente for fazer uma leitura também a partir do que as feministas estão falando, de que a gente conseguisse reformular novas formas de aprender e de ensinar, né? Por exemplo, a gente acaba sendo um forasteiro de dentro em alguns espaços, por exemplo, dentro da universidade, dentro desses outros espaços aí institucionais, porque a gente acaba vindo de uma experiência e trazendo reflexões que fazem parte desses, não sei se eu posso falar desses dois mundos, né? E conseguindo, dessa maneira, ampliar alguns debates e algumas formas de olhar para as coisas e de reivindicar também. Quando, vamos lá, a gente fala que temos que aprender com as pessoas que nem sempre ganharam, mas nunca aprenderam de lutar, a gente está falando, nunca cansaram de lutar pela liberdade, a gente está falando dessas mães que estão lutando contra o genocídio, que já perderam seus filhos, a gente está falando das empregadas domésticas, que mesmo passando por todos essa forma de serviço que é extremamente ainda marcada por uma herança escravocrata, continuam, né, resistindo e criando formas de resistir dentro desse mundo do trabalho, porque como a Magali mesmo disse, é um trabalho que não é novo e também não vai acabar agora, né, e criando essas formas de poder se articular e de resistir. Ocupando espaço dentro do âmbito da cultura, também que trazem extrema politização e que muitas vezes é o único espaço que alguém que tem uma experiência, uma trajetória parecida com as nossas trajetórias, vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Aí está a importância das escolas de samba, das associações de bairro, das pastorais negras, coisas que para muitas pessoas não importam basicamente nada e não entra no escopo da história oficial, muito menos de contar a história do Brasil a partir da experiência dessas pessoas e dos ensinamentos que esses espaços de socialização e de luta têm trago para a população negra. A partir dessas experiências que a gente tem que aprender, né? Aprender a pensar e a reconhecer novas formas de luta social mesmo, né? Porque durante muito tempo, e isso me incomoda muito, principalmente nesses espaços acadêmicos, as pessoas brancas estavam acostumadas a falar sobre as pessoas negras sem as pessoas negras, né? Sem nós. Então vamos falar sobre negros, né? É tipo assim, uma reunião sobre você que você não foi convidado, e aí vai estar todo mundo falando sobre a sua vida e tal. Até que chegou um belo dia que algumas pessoas com tabelas estatísticas passaram a entrar nesses espaços. E quando a gente entra, é uma sensação muito, muito estranha, porque essa experiência das mulheres negras sempre é acessada no discurso da falta, inclusive quando tem pessoas negras aqui, né? Nossa, não tem mulheres negras aqui, ou senão, tudo que todo mundo já sabe, né? Que os negros acabaram se ferrando nesse processo todo aí de formação social do Brasil e tal. Acaba criando um discurso de anomia que esvazia essas pessoas de ter condição de ser sujeitos das próprias existências e das próprias resistências, dessas potencialidades de criar. A luta da grande política, ela é importante para muitas pessoas e ela está aí. Mas a maior política é a política do cotidiano, né? As políticas que a maioria das pessoas se importam, né? Que torna a existência de algumas pessoas como nós possíveis. Hoje, na nossa sociedade, pensar que lições a gente pode aprender com o feminismo negro é aprender com essas formas de vida. São vidas-lições, né? Não são lições de vida, são vidas-lições, porque num contexto totalmente adverso, que essas pessoas tiveram que recriar formas de poder se ver e olhar para o próprio corpo, né? Num contexto que você não tem muitas coisas em termos materiais de poder fazer, isso é uma grande lição. É uma forma de pensar que ela é oriunda de uma experiência extremamente marcada pela violência,
pela violência que está sendo colocada através do genocídio, do trabalho doméstico. Quando a gente está indo para o campo da luta, antes de qualquer outra coisa, a gente está aprendendo a se defender. Não está fácil, né, Beth? Não. Seguir em frente, né, aí nesse mês com essas atividades, mas é sempre a coragem, né, e o amor aí a viver a vida com mais leveza, que faz a gente mesmo às vezes tão desestabilizada, né, encarar esses desafios aí que são colocados pela frente. Então, obrigada.